Olá, pessoal, para mais uma aula do terceiro ano de ensino médio. Aguardando aí o pessoal chegar, certo? Para a gente começar mais uma aula aí dessa terceira unidade da nossa transgressão de atividades aí, certo? Olá, pessoal, buenos dias a todos. Vamos entrando aí, tá? Buenos dias a todos. Olá, Lariane. Pessoal entrando aí, certo? Entrando aí nas aulas certinho. Ana, sim, bom dia também. Buenos dias, né? Então, todos, Letícia também. A galera foi entrando aí. E Ellen também. Então, buenos dias a todos, certo? Tivemos aí uns 3 minutos de atraso, né? Devido a essa conexão meio ruim, certo? A minha imagem está um pouco branca aí, realmente por causa da conexão tá meio ruim, certo? Essa chuva. Olá, buenos dias também, Vitória. Lariane, minha voz está saindo bem, pessoal, para todo mundo, porque Lariane não está me ouvindo bem bem. nítida. Ei, Lariane, tente sair e entrar de novo, certo? Para verificar, porque às vezes é isso. Ah, certo, certo, Letícia, ok. Ok. Sem problemas. Pronto. Realmente, esses problemas de conexão, a ferramenta também está dando alguns problemas, né? Hoje, realmente, você não foi a primeira, né? Algumas pessoas tiveram problemas com a ferramenta. Então, eu vou estabelecer algumas coisas, tá? A gente tem aí, que eu vou estabelecer com vocês, né? Algumas coisas relacionadas às nossas atividades, certo? Como eu expliquei para vocês, a gente teve 4 atividades online, certo? A gente teve no total de 4 atividades online. Ou seja, somadas essas atividades, elas dariam nota, nota 7, certo? Elas dariam nota 7 essas atividades. Então, se vocês fizeram as atividades, normalmente vocês teriam essa pontuação. Mas não quer dizer que vocês teriam essa pontuação completa, certo? Como eu disse a vocês, existia uma coisa como eu falei. Quem viu a atividade com atraso, para mim, você teria mas não uma pontuação completa, certo? Você teria uma pequena penalidade na nota dessa atividade que você mandou com atraso. Você teria a pontuação, mas não a pontuação completa, certo? Então, para ser justo, quem mandou as atividades no período correto, certo? Deixa eu tentar compartilhar aqui uma tabela específica, tá? Tá aparecendo para vocês aí a tabela, pessoal, tranquilo?
Prontinho, ó. Nessa tabela aqui que eu tenho para vocês, deixa eu tentar aumentar aqui rapidinho. Vou tentar aumentar a letra. Espera aí, aumentei demais. Prontinho, peraí. Prontinho, aqui tá massa. Aí. Então, o que eu tenho aqui nessa tabela, certo? É o seguinte. Nessa tabela, a gente tem as seguintes pontuações, ó. A gente tinha 4 atividades, certo? 4 atividades. Então, vocês mandam, por exemplo, se você mandou 4 atividades e não teve atraso, por exemplo, Lariane aqui, tem um exemplo de Lariane. Lariane fez todas as atividades que tinha, as 4, e não teve atraso em nenhuma. Ela mandou as atividades no prazo. Então, ela não teve penalidade nas atividades, certo? Carla Regina fez 3, mas não teve nenhuma penalidade nessas 3, porque ela fez as 3 atividades, mas não teve atraso nenhum, certo? Então, Lucas Cauã fez todas as atividades, só entregou uma com atraso, ou seja, ele só vai ter penalidade de nota em uma atividade, as outras 3 serão cheias, entendeu? Então é isso. Aqui é a quantidade de atividades que vocês fizeram para a segunda avaliação, certo? Essas aqui são as atividades que vocês fizeram para a segunda avaliação, certo? Segunda avaliação cada. E aqui é o que você entregou com atraso, certo? E aqui é o que você entregou com atraso das atividades. Oi? Pode falar? Essa primeira lista é a quantidade de atividades que a gente entregou, não é isso? Isso. Eu entreguei as 4. Eu entreguei todas que o senhor pediu também. Vocês verificaram lá no Classroom, porque teve Sim, uma claro. atividade. Eu verifiquei agora. Eu também. Quem é que está falando aí? Deixa eu verificar. Letícia e Vitória. Seu nome está aqui na lista, Vitória? Cadê? Ah, Sabrina Vitória, tá? Evelyn Vitória. Ah, Evelyn Vitória. Isso. Deixa eu Me verificar aqui. confirme só a data que começou as atividades da segunda unidade, por favor. Deixa eu olhar aqui. Tem um aqui no. Tá no meu aplicativo no Classroom. Deixa eu olhar que tem um controle aqui. Rapidinho. Começou dia 26 de março. vinte e seis de março. Deixa eu olhar aqui. Se eu... Eu fiz. A partir da 26 de março eu entreguei todas. Só a 26 de março que eu entreguei com atraso, mas eu fiz. Foi verdade. Eu coloquei. Verdade. Só uma com atraso mesmo. Evelyn e Letícia, né? Letícia? Qual Letícia? Souza Caetano. Pronto. Verdade. Aqui foi concluída com atraso. O aplicativo não marcou por quê? É verdade. Deixa eu devolver essa aqui. Agora marcou. Esse não tinha devolvido. Teve 2 que não foram devolvidos. O aplicativo não devolveu. Por isso que não apareceu na tabela aqui. Prontinho. E essa tinha sido com atraso. Prontinho. Eu vou marcar vocês duas aqui. Porque os diários foram fechados. Mas essa nota eu deixo elas para terceira, beleza? Ok. Vocês não perderão esses 5 décimos, ok? Depende da nota que eu tirei. Ah, vocês não foram mal, não. Ah, tá. Se a nota for baixa, eu exijo meus 5 décimos. Mas se a nota for boa, pode ser. Relaxe. Então, deixa eu tentar espelhar aqui.
Professor, as notas vão ser data geral que horas? Hoje? Oi? Não As ouvi. notas geral vão ser dadas hoje? Isso. Eu vou postar agora e depois vou postar lá no grupo também. Beleza. Vou postar lá no grupo ao final da aula. Qual foi? Aqui, deixa eu me abrir. Tá um pouco lento, mas vai abrir aí. Peraí, rapidinho. Prontinho. Deixa eu tentar ampliar isso aqui. Então, suas pontuações, como eu falei, ó. Deixa eu explicar como foi feito isso. Aqui, a gente tem... Vou pegar o exemplo de Evelyn Vitória, por exemplo. Evelyn Vitória. A gente tem aqui a pontuação, certo? A pontuação das atividades. 4 mais 3 pontos relacionados às questões do sarau literário, né? Então, se você somar a pontuação de atividades mais o sarau, você dá 7, normalmente, certo? Então, essas foram as notas de vocês, somadas com o sarau literário, ok? Mais mais as atividades. A primeira das atividades e a segunda do sarau literário, certo? Como foi uma pontuação individual, né? A pontuação de cada um teve uma pontuação individual do sarau, então foi adicionada aí, certo? Professor, Oi? Sim? as atividades valiam 7 pontos. E isso no total de 7. Ok. E eu tirei 4. Uhum, isso. Seria 4,5, né? Seria na coisa, né? No total. Mas aí Mas essas atividades, essa questão de avaliação de atividades está envolvendo assistir aulas, interação e etc. Ou só atividade? envolve interação, dinâmica e também se você não erra bastante, né? Como eu disse, todas as atividades são corrigidas. Então, se você cometer erros pequenos, eu não vou cortar, né? Porque a gente não vou ser injusto, e a gente não está presencial. Eu não estou exatamente totalmente presente para vocês para olhar os erros enormes. Os erros pequenos podem passar, mas os grandões mesmo, entendeu? Tem penalidades também. Se você Não errar teve, de não forma teve grande, simulado. certo? Não teve simulado em espanhol? Não, Teve, né? teve simulado em espanhol, sim. E eu vou contar como um ponto extra para a terceira unidade, certo? Vocês fizeram simulado? É porque, Sim. professor, entenda minha situação. Vou tentar te explicar. Não Sim, sei se pode. você vai compreender minha preocupação. Pode falar. É porque eu estou arrecadando todos os pontos possíveis, porque eu não fiz a primeira unidade. Uhum, Então, a nota que eu tirar agora vai repetir para a primeira unidade. Então, uhum. se eu tirar uma nota mediana, ruim, ou seja, 7, pois é, eu considero ruim. Sim, Vai perfeito. repetir, vai repetir para a primeira unidade, entendeu? Mas Uhum. como o senhor já fechou o diário, tudo bem. Olha, Mas é porque eu estou realmente inconformada, insatisfeita, totalmente puta comigo mesma por causa dessa nota. Mas uhum. eu não vou te dar trabalho em manchar seu diário. Só Olha, queria fazer um desabafo. é perfeitamente, ó. Eu sou professor, já fui aluno e entendo seu sentimento, entendeu? Todo professor, ele não pode esquecer que foi aluno um dia, certo? Eu sou um professor jovem, tenho 28 anos, mas já tenho um tempo, já tenho 5 anos que dou aula. Então, já tenho uma certa experiência quanto a isso. Se você quiser, eu posso dar isso para você. Se você quiser, se sua nota for melhor na próxima terceira unidade, em vez de repetir a da segunda, eu repito a da terceira. Fica melhor para você? Se você quiser, eu faço isso tranquilamente. Para Pode mim, não ser, tem problema, certo? pode Porque, ser. assim, nem o professor deve pensar em prejudicar aluno, certo? Exato, Ninguém deve com pensar isso, certeza. certo? Por isso que eu explico e o senhor tenta me entender. Eu entendo perfeitamente, porque já estive desse lado
há uns 15 anos atrás. Não vou nem dizer, né? Passou um tempo, tem um tempinho já muito bom. Mas eu entendo perfeitamente A o gente vê seu aí, lado. se na terceira unidade minha nota for melhor, que com certeza será, o senhor repete a da terceira unidade ao invés da segunda. Faço isso tranquilamente, passo para a Débora e a gente tem um consenso tranquilo. Obrigada. Meu intuito aqui, como eu disse sempre a vocês, nunca pense em prejudicar ninguém. Afinal, eu sou sempre direto com vocês, certo? Meu WhatsApp, quem quiser falar, está sempre disponível, certo? Quem quiser tirar dúvidas, estou sempre disponível para vocês, certo? No geral, o que eu tenho para dizer para vocês muita gente deu uma vacilada muito grande que eu não esperava, certo? Eu não cito nomes porque eu não gosto de citar, certo? Nomes Ô, assim, mas... professor, esqueci de falar, a Rebeca tá no chat aí. Ela tá falando. Ah, tá no chat, deixa eu ver, tá travado aqui. O nome dela não Ela tá não na tá na lista. Não tá na lista, senhor? Deixa eu olhar aqui. Rapidinho. Não tá na lista, não. A bichinha tá pedindo aí já tem uns minutos. Pessoal, bota a Gente, lista aí rapidinho pra eu ver a minha. você entrou depois, Rebeca? Não, né? Ela entrou depois? Ou não? Ela entrou quando começou as aulas online. Ah, sim, sim, sim. O dela vai estar na outra lista. Depois eu vou passar. Certo? Depois fale comigo no privado, viu? Porque ela tá com, com a lista que eu passei para analisar. Certo? Fale comigo no privado, viu? Você fez as atividades direitinho, Rebeca? Lá? Você tá no Class 1, no meu grupo? Ok. Eu vou dar uma olhada lá, certo? Porque ela vai estar lá na outra lista. Que eu não estou em casa, eu tô com esse notebook, mas não estou exatamente em casa, vai estar na minha outra lista. Mas hoje mesmo eu já lhe mando, viu? Não se preocupe. Ok. Tenho ela controlada certinho. Pronto, eu abri aqui quem me pediu para abrir, tá aí as notas. Eu vou mandar lá no... Depois eu vou mandar também na... Eu vou mandar no grupo, certo? Então, só para a gente finalizar aqui rapidinho. Não, você está no último ano, certo? Para o Enem, tá? Então, é algo exatamente complicado de se enfrentar, certo? Mas se vocês estão com a preparação devida, certo? Estudando direitinho, né? Tá? Na sua parte cognitiva, se você tiver com a parte mental fixa com você, vocês terão um bom desempenho, certo? Mas uma coisa que vocês têm que aprender é a questão do prazo. Estipule os seus prazos, certo? Quanto mais tempo vocês vão passando, eu digo isso por experiência própria, né? Às vezes a gente dá uma relaxada, todas as pessoas dão uma relaxada, né? Ninguém aqui é robô, ninguém aqui nunca deixou de ser humano, certo? Todos nós falhamos em algum momento da nossa vida. Todos falhamos. Isso é fato. Todos tendemos a falhar em algum momento. Relaxar em algum momento, certo? Mas uma hora a vida cobra vocês as questões de responsabilidade, certo? Vocês estão, alguns já são aí adultos, né? Outros jovens adultos, né? Entre seus 18, alguém já deve ter 18, 17, 18. Então, o período da adolescência está acabando, certo? E a vida começa a lhe cobrar as questões maduras, questões de maturidade, certo? Se vocês não têm essas questões, a vida vai bater em você com mais força. A vida sempre bate na gente, na verdade, certo? E essas batidas que a gente leva da vida, a gente tende a evoluir com elas, certo? Tudo a gente tira um aprendizado da vida, desde as coisas boas até as coisas mais ruins. Tudo é tirado um bom aprendizado. Basta você olhar no que você vai pegar, certo? Professor, é Então, porque oi, é pode que falar. tem vezes que a pessoa não é nem questão de esquecer, porque tem vezes que ela não quer acompanhar mesmo, porque tá cansada e tal. Uhum, Eu particularmente acho compreensível. uhum, Porque, tipo, mesmo uma pessoa querendo buscar a nota máxima, tem horas que a pessoa cansa, a mente uhum, fica exaustada, e eu ela não quer entendo. buscar fazer.
Aí faz parte. Eu E tem entendo. momentos que a pessoa realmente esquece, mas é Uhum. isso, pessoas avisam alguns. Não, eu Isso é entendo. devagarinho, Eu entendo, veja o seu caso. O seu caso, por exemplo, você teve uma que você entregou com atraso, você me falou tudo certinho, mas você não ficou com a nota inferior, baixa, entendeu? Você ainda foi atrás. Eu tô falando que esse momento de relaxamento que a gente tem é totalmente plausível, né? Eu entendo o lado de Eu vocês, entendo. entendeu? Eu só não quero que vocês fiquem prejudicados. É, é verdade. Eu vi algumas coisas, Letícia, falando aí agora, sobre a questão do INEP não querer aplicar a prova do Enem devido à quantidade de mortos, mas isso é um levantamento feito pela Câmara. Ainda não é algo amplamente definido. Isso ainda tem que passar por Senado, isso foi um levantamento de um deputado. Mas isso é uma ideia que ainda não acho que dificilmente será acatada, né? Muito difícil será acatada aí. Eu vi isso aí no site de notícia, né? É bem complicado que seja acatada. Mas como eu falei para vocês, alguns têm planos de fazer faculdade, outros não têm, e cada um quer seguir algo para sua vida. Porém, o conhecimento é algo que é necessário para a vida de vocês, certo? Então, mantenham-se, mantenham-se na linha tudo normalmente, certo? Que vocês terão um futuro brilhante à frente, certo? Tem muitos talentos aqui. Na verdade, eu confio em todos vocês, certo? Alguns necessitam focar mais nos prazos, mas vocês são uma turma proativa, uma grande inteligência, certo? E no momento, isso vocês vão amadurecer muito mais, certo? O momento de amadurecimento é a partir de agora. Nessa fase da vida, você aproveita, quer dizer, festas nem tanto, né, por causa da pandemia, mas era um período de festas, né? Nesse período que eu tinha a idade de vocês, eu estava trabalhando como músico, né? Querem para pagar a faculdade. São períodos difíceis, cada um tem a sua rotina, do que gosta de fazer, o que não gosta de fazer. Porém, como eu falei, eu já fui aluno, entendo tudo que vocês passam, certo? Por isso que estou sempre aberto a diálogo, crítica, qualquer crítica, situação, vocês podem entrar em contato comigo, certo? Eu não ficarei enraivado, porque tudo tem um lado, o professor tem um lado, o aluno tem um lado. Não há, como posso dizer, não há ditadura em uma sala de aula. Antigamente, na minha época que eu estudava, o professor era a chave de tudo. Ele falava e o que ele falava era o que era, ele era a ordem da sala, ele não deixava o aluno falar, entendeu? A gente só podia falar nos 5 minutos de finais da aula, porque ele não deixava a gente tirar dúvida nem nada. A escola antigamente era assim. Hoje a escola não pode ser mais assim, certo? Eu nunca gostei disso quando eu estudava. Por isso que eu não vou ser um professor do que eu via quando eu estudava, entendeu? Ô, professor, a Falar, pode minha dizer. visão é que, tipo, professores que não estão dispostos a tirar dúvidas de alunos são professores que não têm amor à profissão. Se não tem amor à profissão, ou pelo menos não tem gosto, não tem que atuar na área. Essa Concordo. é a ideia. Eu Porque o professor que concordo. professor, na verdade, fica até feliz quando os alunos tiram dúvida. Porque Uhum, significa dizer que eles estão interagindo. Aí se o uhum. professor que vai reclamar, vai esnobar da sua dúvida, isso eu acho errado. Totalmente, Qualquer dúvida é totalmente. plausível de dúvida. Uhum, totalmente. São coisas, você tem que saber como fazer as coisas, né? Tudo tem uma linguagem correta. Cada um tem seu tempo de aprendizado. Eu não acredito em burrice. Eu nunca acreditei em burrice. Não existe ninguém burro. Não existe burrice. Cada um tem seu tempo de aprendizado e a forma como aprender, certo? Então, eu já tratei muitas. Cada um tem as suas dificuldades de aprendizagem. Eu mesmo ainda sou péssimo em matemática. Ainda não é minha praia, nunca foi. Cada um tem seu tempo de aprendizagem, entendeu? Então, são esses fatores relativos que nos trazem relações, certo? São totalmente esses fatores aí.
Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, certo? Terminando só essa parte aqui, que eu falei com vocês sobre as questões de vocês adaptarem, certo? A gente estava falando na aula passada sobre os meios de comunicação, certo? Eu comecei falando sobre os meios de comunicação, que é um assunto que com certeza vai Gostei, entrar. professor, de você ter puxado essa temática de falar entre professores e alunos. Até porque eu estava quase dormindo. Quando você puxou isso aí, foi interessante. Sem problema, porque esse é o preço de pegar um horário, ruim. Eu sempre digo Não era nem isso. É eu porque sempre hoje eu digo, estava com sono mesmo. eu sempre digo que os piores horários como professor da aula é o primeiro horário da manhã e o quinto horário. Porque o primeiro horário o aluno está com sono e o quinto horário o aluno já está exausto das outras aulas. O primeiro e o quinto horário são os... E a aula de noite também tem muita gente exausta. A aula de noite, para mim, quando eu dava, era o bicho. Então, essa Eu nunca temática... tive aula de noite, não, mas dizem que aula de noite normalmente ficam as pessoas mais velhas. Sim. E pessoas no supletivo. Eu já dei aula para um rapaz de 35 anos, ele estava no terceiro ano. Tá terminando. E ele ficou muito feliz ao terminar. E ele estava junto com o pessoal de 18. Ele não foi remanejado. Ele ficou lá. Bem, estava dando aula de português. Foi bem da hora quando ele terminou. Hoje em dia ele está fazendo para advocacia. Ele já tem uns 40 e pouco. 40, não, tem 40 não, 39. Está fazendo faculdade de Direito. Nunca é tarde, né? É bem da hora. Bem da hora. Então, a gente falou sobre as ferramentas de meio de comunicação, né? Que o meio de comunicação, hoje em dia, ele é muito utilizado, né? Ele tende cada vez mais a evoluir, né? Eu falei até das redes sociais, né? Que falei do Twitter, que é uma ferramenta muito tóxica, mas se encontra muita coisa lá, né? As ferramentas de distração, né? Como tá o Kawaii e o TikTok, né? TikTok é a ferramenta das dancinhas, como eu chamo. Distração e lucro, né? Lucro bastante. Distração e lucro. Lucro, é verdade. Se o cara for famosão, ganha muito dinheiro ali. Eu, nesse negócio, só consegui pegar R$ 40 até agora. E olha que eu não tenho muitas pessoas. Então a gente tem. 10 pontos, tá melhor que eu. Eu postei poucos vídeos, mas os vídeos que eu posto é só tocando mesmo, pouquinha coisa. Não tô mais engajado como antigamente, não. Eu posto umas besteiras só pra ver se ganha moeda. Só pra ver se ganha moeda. E dá bem pouco, 5 centavos. É bem pouquinho. Então, isso é tudo de disseminação, mas a gente vem aqui, quando a gente fala aqui, ó, em espanhol, eu vou começar a tratar em espanhol mais alguns assuntos para vocês entenderem como vocês possivelmente podem encontrar um texto. Aí eu já vou traduzindo para que vocês tenham um entendimento, ó. Los medios de comunicación son instrumentos en permanente evolución, ya que a través de los años su forma de transmitir información se ha hecho bastante masiva e instantânea. Ou seja, os meios de comunicação são instrumentos, elas estão sempre em permanente evolução, né? Ao longo dos anos, ele vai transmitir informação de bastante massiva e instantânea, né? Ou seja, um acontecimento... Por exemplo, o acontecimento que teve, né? Infelizmente, da queda do bimotor aí, que teve lá na Atalaia, né? Foi um evento que eu soube no momento, né? Tem um amigo que mora lá próximo e mandou fotos. Isso é um evento, né? Isso é advento da tecnologia, né? Que infelizmente caiu no mangue e veio a falecer, né? Então são fatores que vocês desenvolvem rapidamente. Mas como surgiu os meios de comunicação, né? Muy probablemente la primera forma de comunicarse entre humanos fue los signos y señales empleados en la pré-história. Ou seja, aquelas gravuras na pré-história
que vocês verificam no livro de história, são basicamente os primeiros modos de comunicação, né? Entre a cultura, da cultura material manifestada da arte pré-histórica, certo? Então, é isso que a gente vê sobre algumas coisas, certo? Isso pode ser um assunto específico que você encontra em nenhuma questão de Enem. O surgimento dos meios de comunicação. Você vê que o espanhol está se misturando aqui com a história. E é obrigatório que você saiba disso, certo? Então, temos aqui, ó, a aparição da escritura se toma como hito de início da história. A partir desse momento, os cambios econômicos e sociais foram impulsionando o nascimento e desenvolvimento de distintos meios de comunicação, desde os vinculados à escritura e sua mecanização, tá? Ou seja, eita, passou aqui demais, cadê? Sua mecanização. Ou seja, ele fala sobre o desenvolvimento desde a pré-história, foi um início, né? Aí depois vieram os jornais, tá? E depois os áudios médias visuais. Na primeira metade do século XX, você vê que foi a revolução da informática, na primeira metade do século XX, certo? Se você verificar, né? Comerciais antigos, né? Na década de 90 aqui no Brasil, que tinha computador, aqueles computador antigão, era um cara bem ricão, né? Então você tem a terceira revolução industrial e foi determinado para o processo de globalização. Então, quando você fala sobre alguma coisa referente, você verifica sobre os processos de globalização e o seu desenvolvimento, certo? Relação. Eu vi aqui o chat agora. Peguei R$2. Agora tá muito desatualizado o meu chat. Letícia falou aqui agora, certo? Então é isso, pessoal, certo? Todo o processo de globalização você tem que ter, ok? Então, o que a gente engloba nesse processo de globalização aí, certo? O que a gente adapta nesse processo? A gente tem os periódicos, que são jornais, certo? Ou seja, os periódicos são meios de comunicação escrita, né? E devem ser o nome a ser escrito de maneira periódica, ou seja, intervalo de tempo. Como você fala, né? Existe jornal semanal, existe jornal mensal. A mesma coisa de revista, certo? Então, tem periodicidade diária, semanal e anual. Então, ele fala sobre os temas da atualidade. O jornal trabalha com os temas da atualidade e cotidianos, em menor medida para análise de questões sociais relevantes. O que você encontra hoje em dia, eu quero saber quem hoje em dia ainda compra jornal. Acho que nenhum de vocês compra jornal. Compra mais? Creio que não. Que aí quase ninguém compra jornal mais. Certo? É bem raro. Eu não compro jornal mais. Eu comprava jornal quando era um pouquinho mais. Não, mas eu acho massa, velho. Certo? Eu comprava jornal. Eu gostava muito, só que eu fui parando. Comecei a ler as notícias online e parei. Entendeu? Eu era assinante do Sinforme, entendeu? Eu tinha essa do Sinforme e do Placar, que era uma revista, ainda existe a revista de futebol Placar. Só que vai ficando esquecido, né? São fatores. E aqui, como eu digo, ó, com o advento, né? Advenimento, tá? Advento é advenimento, tá? Com o advento da internet, muitos jornais foram publicados de maneira eletrônica. Bem melhor, né? Eu não gostava, mas depois me adaptei. Às vezes de maneira exclusivamente eletrônica. Em grande parte se conservou as prioridades diárias, certo? Eita, passou demais aqui. Quando está tudo travada. Então, essa periodicidade, certo? Então, a gente você tem que verificar todas essas questões do periódico. Isso inferior às 24 horas. Ou seja, algumas publicações científicas também são publicações periódicas, porém não estão sobre informações sobre a atualidade cotidiana, senão sobre questões científicas sociais de interesse. Ou seja, periódico, que a gente chama na faculdade, se vocês fizerem faculdade, vocês vão produzir muitos periódicos, né? Que a gente chama de ensaios, que é você pesquisar algo e defender uma tese específica a isso. Ensaios, trabalhos elaborados, certo? Vocês encontrarão isso na faculdade. Então,
periódico, a gente chamamos aqui normalmente, certo? Então, são trabalhos específicos. Aqui a gente diz jornal e periódico, né? Lá, periódico é jornal e ensaio também. Tem duas traduções diferentes, certo? E aqui a gente tem redes sociais. Dentro da variedade de formas de comunicação baseadas em internet, certo? Algumas redes sociais, como Twitter e Facebook, né? Que o Facebook hoje é meio esquecido, né? Muita gente tem, mas creio que seja mais esquecido, né? O Facebook mesmo tá morto. Eu deixo ele para salvar minhas fotos antigas lá. O Facebook só encontra as relíquias. É. Verdade. Você que entra no... Por exemplo, eu nunca mais entro no Facebook. Aí quando você entra no Facebook, tá lá, no aplicativo. Relembre isso aqui de 4 anos atrás. Aí você vê a desgraça que você fez há 4 anos atrás. Né? Nossa, rapaz, 4 anos e pai é pouco ainda. É verdade. Uma vez ele me recomendou uma de 6 anos, quando ele ainda estava tocando. Eu de óculos escuros na frente do Rio São Francisco. Meu Deus do céu. Que vergonha olhando aquilo ali. Eu tava em Ilha das Flores fazendo um show tempos atrás. Aí eu vi o óculos escuro lá. Eu no teclado em frente do Rio São Francisco. Em um bar. Meu Deus do céu. Aí você vê. Era das antigas. Pra pagar faculdade, esses negócios. Ser músico dava dinheiro naquela época, né? Hoje em dia não dá mais, não. Porque todo mundo hoje é músico, né? Você faz um beat qualquer, um trap, você é músico, então, né? Hoje se você não dá voz, professor. Não, eu nunca fui cantor, eu tocava, entendeu? Eu cantava de ousado, aí a minha voz é ruim demais. Meu tempo já passou. Então. Monte uma banda, o seu pianista. Não, hoje em dia a banda não dá mais dinheiro, não. Já passou o tempo, tô enferrujado. Meu teclado nem comigo tá, mas tá emprestado. Ai. Tempos bons. Divertido, né? Então, o Facebook traz esse sentimento, né? Ou seja, ele tem provado como funciona de maneiras usadas por um grande número de indivíduos para manter-se informados sobre a atualidade cotidiana. Isso é fato. Uma coisa interessante que tem ainda no Facebook são os grupos, né? Os grupos que tem no Facebook ainda são engraçados, né? Como eu falo, a gente se mantém da atualidade. Eu tenho um grupo de notícias no Facebook que é bem interessante, que fala sobre as coisas do mundo. E um grupo também de brincadeira, né? Que é do Jacan, né? Que a gente fala como o Eric Jacan e posta nossas comidas que a gente faz lá. É bem interessante. Então, é bem interessante você utilizar algumas ferramentas específicas, né? Então, a gente fala, incluso com o meio de seleção de informação, intercâmbio de informação, né? Troca de informação sobre a atualidade cotidiana e os meios de entretenimento, né? Não se produz um processo comunicativo onde o homem troca essa informação, né? Cara a cara, para discutir e chegar a uma análise sobre esse tema, certo? Então, com a internet, você troca essa discussão, né? Como eu falei no Twitter, né? No Twitter, todo mundo pensa que é expert, né? Em tudo, né? No Twitter, todo mundo é gênio, né? Todo mundo fala o que quer. Então, temos aqui, ó. Isto é reafirmado por Chang, quando menciona que poucos estudos têm explorado como as pessoas têm afetado a forma que interagem com os outros nas redes sociais, né? É até legal ver a discussão de lá. O problema é quando as pessoas começam a opinar de forma desnecessária. Então, esse pensamento de Chang que ele fala é interessante. Se você verificar, o que o cara vai discutir na internet, às vezes afeta a vida real dele, né? Ele pensa que às vezes está na discussão. Na internet ele leva para a vida real. Tão grande. Às vezes tem um rei tão grande, às vezes caça. Às vezes já ocorreu um caso de 2 guildas, eu não lembro qual jogo era, mas de 2 guildas de jogo irem para brigar na vida real. Oxi, parceiro.
É Mas se verdade. xingar, se xingue no jogo, não leve pra fora, não. Eu Não jogava um dá jogo. merda. É como eu Ninguém disse, conhece o outro. era como acontecer. A gente tinha isso no Ragnarok, era um jogo que eu jogava lá atrás, Ragnarok, e eu era um arquimago. Eu não tinha defesa, mas eu ficava atrás dos tanques e dacava magia. E a gente tinha guerra de guilda. Isso na época do Orkut. E eu fiquei zoando o cara. Matei todo mundo lá e fiquei zoando os caras. Aí eu não sei como os caras descobriram o meu Orkut na época e eu fui hackeado. Eu fui hackeado. E o Orkut foi hackeado. Na época. Foi farpar. Hackearam meu Orkut. E eu sei que foi o cara porque ele trocou minha foto de perfil e botou a bandeira da guilda naquela época. Foi uma das maiores raivas que eu tive na minha vida. Não, mano, tipo, farpar é normal, a pessoa fica pistola ali na hora do jogo, mas se levar pra vida real é doideira. É, Não leva não. é, Ou levar pra vida real, leve ali no momento, porque depois esse bagulho de procurar endereço do coleguinha, isso aí não. Aí o coleguinha fica com medo. Hoje em dia eu não me irrito mais com o jogo, não. Naquela época eu me irritava, mas hoje em dia eu não me irrito mais, não. Eu Espero trabalho. que você entenda, senhor. Olha, eu Mas eu acho trabalho. que é assim, quando a pessoa cresce, se irrita menos. Mas é o seguinte, aí, rapaz, você trabalha tanto, você trabalha o dia inteiro. Quando você joga à noite e quer se divertir, uma horinha você vai tiltar com o jogo. Você já se irrita com as coisas da vida, você vai se irritar no jogo. É complicado. Já Entendeu? pensou? Se der rage, aí é foda. Descontar o problema diário no jogo. É. Tem umas crianças no League of Legends que eu jogo, os caras xingam demais. Eu pego e muto e tá bom. Chato é tóxico. Eu não muto não, professor. Quando estão brigando, eu jogo no squad aleatório, aí estão brigando. Eu fico com a cauda, eu fico só ouvindo. É um xingamento de lá, é um FDP daqui, é um VTNC de lá. Os caras Rapaz, xingam bastante. não, os moleques de 9 e 8 anos xingam demais, mano. As crianças são os que mais xingam, pô. Eu muto. O engraçado foi que eu tava jogando com um aluno meu, aí ele começou a xingar. Eu digo, ei, rapaz, eu sou professor ainda, pare de xingar aqui. O cara começou a xingar do nada. Um guri do 7º ano. Pensei, Então, caraca, velho. meu. Sou seu professor aqui ainda. Lembra que você tá em um jogo. Aí ele ficou na dele. Mas joga ainda, o cara não joga Caraca, eu vou bem. ter que esperar o professor sair, velho, pra me poder xingar. Mas a gente acontece. Então, aqui, ó, exatamente o que você falou nesse último parágrafo aí. Muitos dos usuários do Facebook são adolescentes. Vivem em busca de amigos, informação de sua realidade. Chegam a copiar os estereótipos, padrões de desenvolvimento e formas de socializar. É a mesma coisa, né? Um grupo. Por exemplo, eu tenho uma sala que eu dava aula no 7º ano que havia muita briga. Uma parte dela era envolvida por roqueiros, do heavy metal meio pesadão. Outra parte era envolvida pelas questões das músicas de funk, a rocha, as partes nordestinas mesmo. E a metade da sala era de meninas, e todas elas gostavam do grupo, esse grupo BTS, o grupo coreano. Toda hora eu via briga entre eles. Eu nunca deixei eles discutirem na minha aula, mas eles já tentaram discutir sobre gostos musicais, entendeu? Ou seja, esses estereótipos, você pode ver as meninas, por exemplo, as meninas do BTS, que curtem BTS, elas criam estereótipos, por exemplo. Qual é o estereótipo de um rapaz do grupo BTS? É o cara coreano, né? Com as roupas, né? Estilosas, às vezes as mudanças de cor de cabelo, né? E as meninas que gostam muito do grupo, elas mudam a cor do cabelo muitas vezes, né? Não é todas, mas elas seguem esses estereótipos. E isso vem das redes sociais, né? Se a gente não tivesse internet, elas nunca iam saber que o BTS existia, né? Por ser do outro lado do mundo. E a internet proporciona isso. Lembre tudo que eu estou falando na atualização. Certo? Como eu disse a vocês, a gente vai ter parte teórica, tem que ter, senão vocês não sabem de nada. A pessoa se torna fã daquilo que é mostrado, mas não sabe como é a pessoa realmente. Por exemplo, eu sou fã de algumas pessoas, mas eu não sei como eles são, eu nunca vi pessoalmente. Eu sou fã do que eles fazem, admiro o trabalho. Aí não tem como eu conhecer a pessoa em si.
É verdade. Eu não digo, eu não posso dizer que eu seja fã de alguém, entendeu? Assim, pessoas. Eu gosto muito de jogadores do Flamengo. Eu acho que gostaria de conhecer eles alguns, mas ser fãzaço assim. Eu acho que fã se considera uma pessoa que acompanha. Que, É, tipo, tá lá acompanhando tudo, que sabe dialogar, sabe debater, sabe o que as pessoas fazem. é. Isso eu Eu, considero fã. eu não digo que eu seja fã de jogadores, porque se aparecer uma proposta para ganhar mais dinheiro dobrado, ele vai embora. Entendeu? É isso. Bem isso. A instituição fica, né? São coisas interessantes. A instituição que sempre fica. Então são fatores relevantes. Correio postal. Ah, correio postal, correio, né? E quem utiliza correio aqui? Ninguém quase utiliza correio mais. Você não utiliza mais correio. Hoje você tem chamada de vídeo, do outro lado do mundo você conversa. Se você quiser jogar com alguém, você utiliza Discord. Se você quiser ver alguém seus Skype, tem tanta ferramenta. Aqui eu vejo vocês, também se eu quiser pelo Meet. A gente está tendo aula por causa disso. Então, correio postal serve para quê hoje em dia? Para trazer nossas muambas, né? Para trazer nossas muambas lá da, da China, né? Trazer nossas muambas da China. São fatores específicos. Então, é por isso que a gente tem alguns fatores específicos, né? AliExpress, qual é o nome do outro, meu Deus? Wish, né? Shopee, tantas coisas, né? Que a gente traz. Então, isso são fatores de tecnologia. E aí, pessoal, nossa aula, certo? Eu vou tirar foto de quem está presente aqui, tá? Novamente, eu vou tirar foto de quem está presente, porque eu não estou com os diários, certo? Os diários estão atualizando as notas lá. Mas como eu conversei com vocês, as pessoas que vão ter essa pontuação, né? De 5 décimos para outra unidade. Isso tranquilo, tá? E qualquer dúvida que vocês tenham, certo? Lembrem disso, nós somos, vocês são uma turma e eu estou aqui por vocês. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, perguntem a mim, certo? Dúvidas, críticas, relações, vocês podem perguntar, certo? Que eu estou aqui para tirar todas as dúvidas que vocês tenham, certo? Alguma dúvida, pessoal, aqui? Não. Beleza. Beleza, Rebeca, eu vou dar uma olhada, certo? Vou dar uma olhada em umas coisas, eu vou estar livre e já respondo você, ok? Então é isso, pessoal, certo? Buenos dias a todos e hasta la próxima. Valeu? Tamo junto. Professor, é para colocar o nome no chat? Não entendi, não.